Hoje nós vamos falar sobre o homem, o ser mortal e a solidariedade entre ele, ou melhor, a solidariedade entre ele, o seu semelhante e o universo. O ser imortal, como somos todos, temos um propósito pela própria lei divina, no seu princípio de que todo ser tem que progredir, independente dele ser ignorante ou inferior. É da lei que ele progrida. E sendo assim, o homem não está restrito à evolução, à sua evolução, no círculo que se estabelece a uma sociedade, à família ou aos laços consanguíneos, mas a solidariedade dele entre si e os mundos ao qual ele habita. Isso joga por terra a questão da vinculação familiar que a própria religião estabeleceu para essa sociedade que nós vivemos materialista, que o homem é equilibrado, o homem que tem uma boa relação social. Isso vem de um núcleo familiar e que, na verdade, lendo, estudando os livros da codificação, nós vemos que o princípio da lei divina não estabeleceu que o equilíbrio do homem venha do núcleo familiar, e sim dos princípios da imortalidade da alma, que estabelece a ele que a lei de solidariedade entre ele e o seu semelhante, e entre ele e os mundos, dará a ele as possibilidades boas ou ruins, de acordo com a sua atuação. Elas não deixarão de o afetar. Então, aí é que a gente vê que a questão consanguínea, assim como dissera Jesus, que os laços consanguíneos não estabelece a família entre os espíritos, mas sim o bem que ele tenha feito. É aí que está a questão que muitas instituições espíritas estão deixando de esclarecer. Aí que eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, e veio uma mensagem baseada nessa questão. O homem, para receber o bem, ele não precisa de laços consanguíneos. Como ouvimos a respeito disso, essa questão. Eu tenho que formar uma família para que eu tenha que parir, para que esse filho me ampare. Ou eu tenho que, querendo ou não, ter um laço matrimonial, seja lá com quem indivíduo miserável for, seja lá a vida que eu tenha, mas eu tenho que ter esse matrimônio para que essa criatura me ampare. Mérito. A lei divina, os seus princípios não se estabelecem dessa forma. Ou então eu tenho que cuidar bem dos meus, porque é os meus, que assim muitos dizem, né, que vai me amparar. A lei, os princípios da lei estabelecem o seguinte: o homem
é amparado ou não de acordo com a sua atuação. Eu vou ter de retorno aquilo que eu der. Se eu amparo a quem quer que seja, porque a caridade, ela tem que ter dois aspectos: a politização e a própria caridade. Porque a caridade sem a politização, ela se neutraliza na inteligência. O homem não sabe mais nada a não ser dar. Agora, quando ele se politiza, o dar se torna mais esclarecedor e mais grandioso. Porque a sua politização leva a não só dar, mas a esclarecer. E é o que pouco nós vemos. As pessoas gostam muito de olhar o outro com um coitadinho, para não ajudar, para não fazer o bem. Porque ninguém, são poucos, é como está lá no Evangelho, que querem fazer a caridade moral. Porque muitos não querem se dispor do seu bem-estar, dos seus cuidados, né? Não quer sentir a dor do outro, porque dói, tocar no outro e sentir a dor. Muitos não querem. Então, isso não é caridade, né? Nós reclamamos muito do nosso governo, que ele é egoísta. Nós somos os primeiros. Sabe quando? Quando nós estabelecemos que a nossa família é o único núcleo que nós temos que cuidar. É o único núcleo. Para nós isso basta. O primeiro a ser egoísta somos nós. Então nós não podemos reclamar de um governo miserável que nós temos. Porque nós somos os primeiros a ser miseráveis. Né? Nós criamos vários meios de nos assegurar do outro, porque o outro para nós é sempre alguém que vai nos fazer mal, porque nós não queremos nos preocupar com ninguém, né? Pouco interessa se o outro vai assim, vai mal ou bem, o que interessa é eu. É por isso que quando nós saímos do corpo, nós estamos na mesma condição de egoísta. Nós estamos sempre procurando os nossos familiares e aqueles ao qual nós tivemos relações para nos ajudar. E quase nenhum está apto, porque o conhecimento material não está aliado ao conhecimento moral. São pouquíssimos aqueles que sabem ajudar o seu ente querido após morte. São pouquíssimos e quase são raríssimos, principalmente no núcleo espírita. Nesse núcleo espírita que nós vivemos, nesse meio espírita que nós vivemos, onde a base é conhecimento da auto-iluminação, busca do eu, né? Encontro com a paz, né? O espírito de luz, porque nós estamos sempre buscando alguém que faça por nós. É como uma orientação dada. O espírito vem e orienta determinada questão e o médium não sabe trabalhar com o que ele recebe, porque lhe falta subsídios baseados no estudo para que ele atue daquela forma. Ele não sabe. Aí muitas das vezes aquela orientação que ele recebe se passa neutra, porque ele não sabe lidar com o que ele está seguindo. Falta-lhe os princípios desses estudos que muitos estão deixando para trás e querendo viver esses princípios ilusórios, eminentemente materialistas, porque ninguém tem encontro com nada. Nós vivemos em um mundo perturbadíssimo, nós somos ainda criatura muito perturbada com as nossas ideias, ainda não conseguimos compreender certas coisas. Encontro com o que, pelo amor de Deus? Se nós não temos condições ainda nem de compreender o que nós somos, a prova disso é o espírito.
os princípios que movem o espírito. Tanto sim que quando desencarna, ainda fica buscando os meios materiais. São poucos aqueles que têm um princípio baseado na imortalidade da alma, com segmento de como ele vai atuar naquele mundo. São muito poucos. Isso é falta de quê? De buscar saber como nós vamos nos encontrar fora desse corpo. Há exemplo disso também quando nós vamos nos dormir. Como muitos ficam dentro de casa, ainda fazendo as coisas, os afazeres domésticos, cuidando dos filhos, dos maridos. E, no entanto, tem esclarecimento espiritual. Entre aspas. Porque o esclarecimento dele está baseado em que eu sou espírito, existe algo após morte. Essa questão que já está perdendo a sua eficácia, né? Já está como desgastada, porque falta-lhe subsídios para dar-lhe um alavancar maior, que esses subsídios está relacionado ao trabalho do espírito. A alavanca que o espírito dá na sua vida é mediante o trabalho. Ele não vai para galgar conhecimento, galgar melhor situação fora do corpo, saber lidar com as suas situações ainda agregadas ao corpo, porque nós não largamos as nossas ideias fixas de uma hora para outra. Isso é ilusão, quem assim pensa, eu desencarnei porque eu sou espírita, eu vou desencarnar e as minhas ideias fixas vão se extinguir. Coisa nenhuma, não é por aí. Porque essas ideias, elas se cristalizam ao longo da nossa reencarnação. Basta que você faça a prova disso, é quando você pega algo, ou algum objeto, deixa em determinado local por muito tempo, né? E aí, de uma hora para outra, você tira aquele objeto e coloca em outro lugar. Observe como a ideia fixa daquele objeto que estava ali há tanto tempo leva você sempre a buscar o que estava ali. Isso no corpo. Agora imagine fora do corpo como espírito. Você está sempre ligado àquilo que você vive. Não é com duas razões que o espírito deixa essas vinculações materiais. Ele tem que começar desde já, baseando-se nos princípios dele mesmo como espírito, porque muitos acham o seguinte: eu vou procurar me aprimorar para quê? Para estar ajudando os outros, atraindo a dor dos outros, porque é assim que eu ouço. É isso que eu pego na mente de muitos. Eu vou ficar atraindo a dor de ninguém? Não é a dor dos outros que nós atraímos, não. Nós atraímos a nossa própria dor. Porque quando nós fazemos isso, caridade nenhuma estamos fazendo. Não nos enganemos. Caridade nenhuma está tendo aí. Porque é como está no Evangelho. É a caridade moral. Nós não estamos tendo. É por isso que muitas das vezes a caridade material, ela é nula. Para muitas situações para o espírito, ela é nula. Porque o espírito, ele não vai deixar de ter as repercussões da sua ignorância, da não busca de esclarecer a ele mesmo. A caridade, ela tem que ser feita? Tem. Ela é uma alavanca no progresso. O homem caridoso é melhor do que o homem bruto. É uma alavanca no progresso. Agora, isso não dá a ele o que cabe a ele buscar: a politização. E a politização está baseada na caridade raciocinada, que deixa o homem dependente para o homem atuante. Há exemplo disso, mais uma vez nós falamos, que foi a questão de Pedro com o homem que lhe pedira o peixe. E Jesus, sabiamente, como o grande filósofo, né,
da época, um espírito com a filosofia eminentemente espiritual, dissera: Pedro não deu peixe, mas deu a vara. O que Jesus quisera dizer com isso é que Pedro, o ensinando a pescar, daria a ele a divinidade, despertaria nele o interesse do trabalho, levaria ele a progredir, enquanto que, dando-lhe o peixe, levaria ele a ser um homem inútil, ao pedinte eternamente. É isso que nós vemos. Então é por isso que a doutrina espírita, ela não está vinculada a essas nomenclatura criada por muitos espíritas. Conhecimento vã, que não leva para lugar nenhum, ou se leva para o desespero. Porque quando você se depara com a morte, né? Porque morrer é uma coisa e a morte é outra, viu? O espírito, o corpo morrendo, porque o espírito nem nasce nem morre, ele é perene. O fenômeno que há é no corpo, tanto nascer como desencarnar. Isso é um processo físico e não espiritual. O espírito ele não desencarna e nem nasce. Todo esse processo todo esse fenômeno, ele é eminentemente físico e não espiritual. O espírito, ele é perene, ele está contínuo. É por isso que ele não é criança. A criança estabelece, por força da fragilidade dos órgãos, que está se desenvolvendo. A partir do momento em que os órgãos dão-se uma vitalidade maior, o espírito começa a manifestar o seu caráter de espírito. É por isso que o pai e a mãe não criam caráter do filho, porque o espírito ele vem com o seu caráter formado. Agora, os pais, ele infunde, ele ensina, ele exemplifica com os seus bons ou maus atos que o espírito, diante do seu desenvolvimento de infância, vai captando essas informações, né, com os exemplos, mas ele tem o seu caráter formado. É isso que a pedagogia deveria rever diante do processo educacional que nós vivemos, quando diz que o homem é fruto do meio, que a criança, quando está dormindo, como eu vi uma falando, que a criança, o espírito encarnado estava sorrindo, né? Se sentindo bem, sabe lá do que ele estava vendo, se sentindo bem, sorrindo. E aí, segundo a psicóloga, disse que a criança estava, revivendo e, como é que se diz? Me dá um termo, repassando tudo aquilo que os pais tinham passado para ela durante o dia. Era por isso que ela estava tendo aquela reação. Agora veja só. Agora veja a contradição. Eles mesmos dizem que o recém-nascido não tem vontade própria. Quando eu digo isso, que alguém está, um termo que eles dizem, está revivendo o que ele foi ensinado para o aprendizado dele. Então a criança tem caráter formado. Não é verdade? Aí uma confusão de ideias. Se ela tem ou não, tem que passar com mais lógica. Porque se ela está revivendo o que foi está aprendendo, então ela tem caráter. Fora disso, é mera ideia que não tem sentido. Daí é que vemos que desde a infância, a criança já começa a manifestar todo o seu caráter. Se não, ou melhor, desculpe, todo não, porque os órgãos não lhe possibilitam. Mas ao decorrer do seu desenvolvimento físico, o espírito começa ali a manifestar, porque ele não está criança, ele não é criança, né? Ele está no estado de perturbação devido ao seu físico fragilizado. Isso está aqui no livro dos Espíritos, viu?
o seu estado de perturbação e ao longo do tempo vai se desenvolvendo. Então, não são os pais que dão caráter aos filhos, porque se assim fosse, olha o caráter de Jesus. Jesus nascera de um homem ignorante, praticamente o que? José era um carpinteiro e tinha uma mãe simplesmente também ignorante. Em termos de conhecimentos científicos, eram ignorantes, né? Eram pessoas simplórias. E Jesus, com um caráter, com uma desenvoltura tal, que joga por terra toda essa análise psicológica, ao qual nós vemos aí como instrução e didática para muitos professores e para muitos profissionais. Então, não condiz com a razão. Isso é uma questão que ela não está isolada dentro da instituição espírita. Ela faz parte da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é composta pelo nosso caráter, pelaquilo que somos. Então, claro, o homem, quanto mais ele voltado para os interesses materiais, mais a sociedade refletirá todo esse caráter. É por isso que a questão aqui espiritualizada nem passou ainda. Espiritualização na nossa sociedade é ainda uma palavra abstrata. Nós não somos espiritualizados. Estamos muito longe do que se refere, do que quer dizer espiritualização. Primeiro que o homem ainda vive a questão do paganismo. O que é o paganismo? É o culto a muitos deuses. São culto aos espíritos ignorantes que desencarnam e são pela ideia distorcida de Deus que o homem tem, ele cria a imagem para a elas adorar. Então o homem ainda vive no paganismo quando atribui que a sua saúde, a saúde dos seus filhos, as suas realizações amorosas e tantas outras são o efeito do peditório a essas imagens. Antigamente, leiam a questão do paganismo. Em épocas remotas, o homem, para apaziguar a ira dos espíritos inferiores, né, ao qual se chama de deuses, eles faziam o sacrifício do holocausto. Oferecia desde o ser humano até os animais. Hoje não está sendo diferente. Então, o que se refere à espiritualização, o homem está muito longe. Porque ele não sabe o que é espiritualização. Ele sabe o que é a realização dos interesses materialistas. E aí acaba trazendo para a sua vida toda essa revivência do passado no culto aos deuses, que muitos ainda, infelizmente, é uma orientação muito comprometedora quando uma criatura chega em uma rádio ou em uma instituição qualquer e diz que existem seres incriados. Quando se atribui que há seres incriados, estão, na verdade, fortalecendo a ideia do paganismo. Porque quem alimentava essas ideias era o paganismo, que cultuava vários deuses. E com o culto a esses deuses, ele oferecia diversos materiais e até ser humano. Então, para uma criatura que se diz ser espírita e lançar essa ideia de que existe seres incriados, é tomar uma garapa de giló, porque desce azedo mesmo. Não tem como. Entre Deus e o homem, o único incriado é Deus. Nem Jesus foi incriado, porque Jesus, assim como ele e tantos outros filósofos e historiadores sérios, disseram que ele era filho do homem. Sendo ele filho do homem, então ele é um ser igual a nós. Porém, com toda a sua escala progressista,
vinculado ao seu interesse de progredir. Então, ele não é escolhido e nunca foi. Ele não é filho do Espírito Santo ou de quem quer que seja. Ele disse que era filho do homem, ou seja, ele passou pelos mesmos círculos de evolução como todos nós. Ele passou pelo mesmo princípio de gestação como qualquer outro homem. Então, ele não é um ser escolhido, ele não é um ser privilegiado. Como querem endeusá-lo de todas as formas, né? E essas formas, infelizmente, são formas desgastadas, que não condiz com a razão, e muitas das vezes leva a criatura mais a se tornar um ser revoltado com o seu próprio Criador, porque quando se lança que Jesus é o Filho unigênito, que Jesus é o ser que veio com a bagagem de um aprimoramento, de tantas facilidades. Olhe que a vida de Jesus não foi uma vida fácil, nasceu de uma família pobre. A integridade da vida de Jesus está na sua evolução e não nessas questões materiais que aí passam. Aí é que está a integridade de Jesus, no ser que ele foi íntegro nas suas ideias imortalistas, e não nesse monte de ideias perturbadoras, até atacando o próprio Cristo, levando muitas criaturas a se revoltar até contra ele, porque quando diz que Jesus é Deus e que Jesus veio buscar os seus filhos escolhidos, muitos estão aí revoltados, porque fazem ideia de que eles são criaturas jogadas para os canteiros, devido a esses princípios que se colocam sem nenhum fundamento. Ficou ainda pior do que ele. Entendeu? Porque quando você endeusa uma criatura ao qual você não sabe da vida preliminar dele, infelizmente você está se escravizando. É o que acontece com muitos desses livros escritos, romances, com muitos desses livros ditos sagrados. Você não sabe qual onde foi que foi encontrado aquelas ideias, qual foi o fundamento, quem escreveu, qual o caráter dessas criaturas. E mesmo você sabendo, você começa a avaliar o seguinte: o tempo, a época, a dificuldade, a falta de evolução, tudo isso conta, minha gente, na vida do homem. Não é pelo simples fato de Jesus ter vivido entre os apóstolos que esses apóstolos tinham a capacidade e que a própria época dava a condição de expor a vida de Jesus, como a gente ouve aí de uma forma que a gente vê, tratando-se de pesquisa séria e científica, como traz o Espiritismo, a gente vê que não condiz com a razão. É meras especulações. Muitas das vezes é os sentimentos exacerbados do homem, muitos respeitosos, outros querendo desfazer mesmo no caráter de Jesus. Então a gente vê aí que não tem fundamento. O homem necessita buscar algo que lhe dê como fonte de pesquisa científica. Tem que ser científica. Ah, mas você mesmo diz que nem sempre a ciência traz bons resultados, mas não trazendo de imediato, mas no futuro sim. Porque diante das provas não há contestação. Não há contestação. Se você tem provas, não há como contestar. E se houver constatação, você tem uma base para análise. Não é algo dito de boca em boca, ou que eu crio uma doutrina baseada nos meus interesses,
nos meus equívocos, no meu sentimento de posse, de querer escravizar. Então isso não é evolução do homem. O homem não evolui na miséria, o homem não evolui nas ideias preconcebidas de outrem. O homem não vai sair daqui, como o Carlos Bernardo diz, de asa. Para que essas asas? Como muitos ainda acreditam que existem anjos, que não é nada mais, nada menos aquilo que ele criou, o homem, com duas asas batendo. O que significa essas duas asas? A minha visão é que o homem se tornou animalesco, porque você tem asa é ave. Né? É porque ele não sabe se conduzir pelo pensamento, porque sai voando. Quer sair voando? Não é porque sai voando. Quer dizer, agora imagine o raciocínio inferior do homem. Aí acha que tudo que está em a natureza está baseando-se no sentimento e na irracionalidade. Eu tenho que ter alguém para me conduzir, porque eu não quero ser conduzido pelas minhas próprias pernas. Eu não quero me responsabilizar por nada. Aí eu quero sim que eu saia daqui, né? Se existe a morte para muitos, se existe a vida pós-morte, eu quero sair daqui batendo as asas, me tornando um anjo, né? E que Deus me dê a vitória de tudo aquilo que eu não sei. Ou então, quando eu desencarnar ou morrer, eu vou ficar à direita de Deus para o contemplar, vai ficar maluco. Já que existe aquele romance Patrícia, né, que diz que nós levamos tudo para o mundo espiritual, então o espírito leva o cérebro na sua constituição física, e quando chegar lá ele vai ficar maluco de tanto contemplar Deus. Por quê? Pô, vai se tornar uma ideia fixa e não vai sair disso, vai ficar doido. Então no mundo espiritual também tem manicômio. Vai ter que ter manicômio, porque essas pretensas vão perder o juízo. Isso aqui tem um hospital. Não é? Tem a Europa. Não é? Então, daí, minha gente, o que a gente vê são ideias meramente equivocadas, não condiz com a razão. O espírito, ele sai daqui com a bagagem que ele mesmo criou de ideias. Tudo em nós há um alicerce em ideias. Não há uma criação divina igualitária de corpo que se iguala, ou melhor, de matéria que se iguala ao espiritual. Não há isso. A exemplo, eu saio do corpo, eu venho com uma instituição dessa e eu chego, pego um médium leigo que acha que no mundo espiritual, uma colônia, há um monte de coisa material, pego, né, esse médium que está disposto a me servir sem nenhuma análise e coloco, olha, eu estou no mundo espiritual, aqui tem uma casa espírita chamada Instituição Maria Divina Borges, e lá tem muita cadeira, o povo está sentado, eu também cheguei lá e me sentei, isso tem no mundo espiritual. Está compreendendo? Eu saio do corpo ao dormir e chego no mundo espiritual e me deparo em algum local que eu conheça, vou conversar com as amigas, se eu tiver amigas, e lá começa a cachaçada, o nego toma seus goró, e aí diz que no mundo espiritual também existe bar. Então são essas análises que muitos desses homens estudiosos do espiritismo vê uma ideia ridícula. Não é do espiritismo, é de quem a propaga. É ridículo. Não condiz. Como Carlos Bernardo mesmo disse, quem era Patrícia? Uma menina que não sabia nada, vivia aí, segundo dizem, às custas das ideias materialistas, para chegar, como eu também já li, eu falo com conhecimento próprio, que ela mesma disse que quando chegou no mundo espiritual, ficou em uma casa, ficou em um local onde ela ficou deitada por alguns tempos, quando despertou, sabe lá Deus quanto foi o tempo foi que ela ficou? Na enfermaria, né? E quando chegou, foi para o sanitário
Chegando lá, viu muitas violetas na janela, fez suas necessidades fisiológicas, abriu a torneira para lavar as mãos. Pelo amor de Deus, minha gente. Abrir a torneira no espírito para lavar as mãos. Espírito. E o espírito fazer cocô no espírito. Fazer cocô. Eu acho que eu posso ver ele voltando. É demais essa. Ô, Jorge foi fundo. A pele, cocô não, sou Jorge. A pele saiu volitando. Não tem lá rede de esgoto, né? Para fazer a limpeza, né? Saiu volitando aí as fezes. E aí, essa criatura veio e escreveu por intermédio de um médium, psicografou e colocou lá violetas na janela. Olha lá, leiam. Né? Ela também conta que ela saiu, foi passear, pegou a mochila, botou nas costas lá, colocou a tesoura, chegou na zona umbralina, viu um espírito com a unha enorme, monstruoso. Ela se compadeceu e foi cortar a unha desse bicho. Pelo amor de Deus. Isso é relato de quem está aí divulgando espiritismo. Eu fui só que investigando a unha dele. Tá entendendo? Eu não estou ficando doida, não. Leio, Violeta, leio os livros de Patrícia, que estão aí. Zona Umbralina, que vai para lá ver coisas horríveis, horrores. Luiz Sérgio. São esses, André Luiz, o próprio André Luiz, né? Que difundiram essas ideias, psicografaram por muitos médios, que não se deram a preocupação de estudar os livros da codificação, pelo menos, minha gente, para estudar para si próprio, porque tem gente que não tem a capacidade e nem a preocupação nem de estudar para si mesmo. Que não divulgue, mas que estude para si mesmo, para se esclarecer, para quando escutar ou ver essas informações aberrantes, não tomá-las como verdade, porque são aberrantes. Espírito não vai para a zona umbralina ficar com a unha desse tamanho, cara, com a unha de bicho. Não existe zona umbralina. O que existe é o inferno, está lá no céu e inferno. É a ideia fixa do homem entre o céu e o inferno. O seu céu constitui no que nós falamos a princípio, a sua dedicação ao bem baseado na politização dele mesmo. Porque o homem só com o bem material ele não cresce, ele se estagna. Essa estagnação não quer dizer que ele vai perder o bem que ele fez, não, mas ele se estagna no que se refere ao propósito do que ele está fazendo. O porquê que eu faço bem, o porquê eu vou fazer caridade, qual é o resultado de tudo isso. Então isso chama-se politização. O homem tem que ter um resultado, uma resposta daquilo que ele faz. Ele não pode fazer pelo simples fato de, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva, ou de Francisco de Assis, quando dissera, né? Francisco de Assis foi um homem caridoso, sim, mas se tornou um ser, como é que se diz? Uma criatura sustentada pela sociedade, porque deixou o meio que Deus lhe deu de progresso para si e para os outros, para se tornar um encargo na sociedade. Isso não é inteligência, isso não é caridade. A caridade maior, segundo as orientações dos espíritos, ele faria se ele pegasse toda essa fortuna, que segundo dizem que ele era rico, os pais, e transformasse em bem para o seu semelhante, colocasse para o seu semelhante toda forma de progresso, aí sim, né? Outra questão, o óbolo da viúva. A questão que Jesus fala do óbolo da viúva é viável? É. Mas você não vai pegar o único pão que você tem para dar de comer e vai ficar com fome. A fome não vai passar porque você usou do amor.
mas você tem que ser racional. O óbolo da viúva eu entendo assim, é você pegar aquilo que serve para você e dar ao outro. Não é aquela caridade que você arrasta as traças de dentro de casa para chegar lá um miserável e dizer que fez caridade. Porque eu tenho que assim, pega o chinelo que já está brocado, como eu vou voltar, já está pro certo nem para ele, né? Uma roupa bucha, vou dar que caridade, não me dê não. E nem eu dou, porque isso não é caridade, isso é miséria. Você não está demorando ninguém com isso? Eu estou fazendo. Qual é o crescimento dessa criatura nessa prática? Nenhum. A mesma forma, um profissional chega, dedica. Evolução minha gente. A gente não vai dizer que não é uma alavanca de progresso. Porque entre aqueles que dedicam 1 hora, 2 horas ao seu semelhante e aquele que não dedica nenhuma, ele está progredindo mais do que esse que não faz nada. Agora, o que nós queremos aqui fazer, estamos avaliando é o seguinte, que essa postura não dá ao homem o que ele tem que buscar, os recursos. Eu posso sim dedicar 1 hora, 2 horas a fazer o bem, mas esse bem ele tem que estar associado ao esclarecimento. Ao esclarecimento. Eu posso ser um profissional qualquer, como Kardec. Kardec fez muito. Kardec dava aulas de graça. Mas Kardec tinha um propósito, assim como o seu mestre. Kardec esclarecia. Ele dava aula, mas ele esclarecia. Ele não tornava o ser dependente dele. A ideia é disso, porque é levarmos a criatura ao crescimento moral, né? A caridade, ela é boa, ela tem que ser feita? Ela tem que ser feita. Mas a gente não pode tornar a criatura um encargo da sociedade, um encargo nas nossas costas, como muita gente. Aqui nós dávamos sopa, no início nós dávamos, aqui na instituição de Maria Helena Borges, tudo que nós fazemos, nós tiramos do nosso bolso. Nós não temos aqui ajuda de ninguém e nem de nenhum órgão político. Tudo sai do bolso de cada um de nós. Então nós tirávamos do nosso bolso para fazer a caridade material. O que foi que nós avaliamos? Muitos de nós corríamos perigo, lidávamos com criaturas desequilibradíssimas, né? Drogados e assim sucessivamente. Muitos deles não tinham nem fome, pegavam o alimento e jogavam fora. Queriam outros recursos para dar ensejo aos seus vícios. Nós sentamos, estudamos, avaliamos e vimos que esse tipo de caridade que fazia não estava sendo lá essas coisas não. E aí começamos a estudar os princípios básicos da doutrina espírita que diz: a caridade maior é a caridade moral. Sabe qual é? É aquela que Kardec, que Bernardo fazia, evocava o mendigo que estava lá, deitado no chão, o louco que estava gritando para receber o socorro fora do corpo. Sabe por quê? Porque quando ele voltava menos perturbado, menos obsidiado, menos sofrido. E isso estabelece condição do espírito se melhorar. A caridade material é boa, mas ela não engrandece o homem. Ela não engrandece o homem. Em termos de evolução, não. Porque o homem continua ignorante. Ele acha que ele saindo do corpo, ele tem que ter algo para dar. Ele não sabe que o espírito age
pensa e cria. Esses são os princípios nossos. E isso faz mover o universo. Porque os mensageiros de Deus não agem com a caridade moral. Ele age pela inteligência. O homem progride pela inteligência. É por isso que esses grandes homens, que foram a alavanca do progresso nosso e nós deles, começaram a mover a sociedade pela inteligência. Qual? O inventor da lâmpada, o inventor do raio-x, e assim sucessivamente. Os progressos estupendo que nós temos em tecnologia foram homens de grande inteligência, influenciados por espírito das mesmas qualidades. Eles não deram nada a ninguém. Material não, mas moral sim. Deixaram todo o seu legado de evolução para a sociedade que vivera. É por isso que nós somos uma sociedade cada vez mais miseráveis, cada vez mais necessitados. Somos cada vez mais ignorantes. Quando um sábio fala, ele se sente envergonhado, porque o bruto o derruba. Diz que ele, calado, ele é filósofo. Calado, ele é filósofo. Porque, quem sabe o que quer dizer isso? Que o que ele fala, importância não tem. É isso que nós vemos aí. Então, como é que uma sociedade dessa quer que Jesus, o espírito de grande elevação, conquistada por ele, venha consertar uma sociedade dessa doente moralmente? Jesus, vamos fazer uma suposição, tira, vamos dizer assim, o mal, e quando ele der as costas, o homem pega o mal e bota de novo no lugar. Como assim? É o homem que cria a guilhotina. O exemplo bem é ducho, né? Para as pessoas entenderem. Ele cria a guilhotina. E aí vem Jesus, segundo diz que Jesus é o salvador da pátria, né? Aí vem Jesus, com toda a sua atuação moral, manda tirar a guilhotina. Quando Jesus der as costas, ele manda botar a guilhotina de novo. Muitos se reúnem para botar a guilhotina de novo, porque é a guilhotina que eles querem. Façamos a avaliação das nossas crenças. Façamos a avaliação do que nós acreditamos, como nós vivemos com um pé lá e outro dentro, um pé dentro e outro fora. Não é verdade? Será que nós estamos, na verdade, preparados para receber espírito da qualidade de Jesus agora? Porque virá, um dia virá. Eles estão aqui. Os espíritos de grande evolução, eles estão aqui. Mas eles não estão envolvidos nessa gleba de sintonia baixíssima que nós somos. Eles estão aqui organizando esta bagunça para que não pegue mais fogo. Eles estão aqui tentando organizar a bagunça para que não pegue mais fogo. Porque as coisas não são como nós queremos, é como Deus quer. Né? Como muitos acham que o demônio está tomando conta do mundo. Né? O demônio está tomando conta do mundo. Se o demônio estivesse tomando conta do mundo, coitadinho dele, ele já teria arrancado o pescoço. Não é verdade? Então as coisas não são. Nós temos o nosso livre-arbítrio, ele ainda é muito limitado. O que nós achamos que estamos sendo senhor de nós mesmos, pequenino estamos. Porque esse nosso livre-arbítrio, ele tem um freio. Mesmo diante dessa miseriabilidade que nós estamos vendo. Você já pensou? Se esse livre-arbítrio nosso não tivesse um freio? Agora, é claro, é como está no livro dos Espíritos. O homem mau,
ele faz o mal, porque ele vai ter que responder por ele. Assim como o homem de bem vai ter os resultados do bem que faz. Então, o mal que ele está fazendo, como resultante, será a sua punição. E até onde esse mal está indo, está sendo a vontade do próprio outro. Está sendo a vontade dele. Porque ele está dizendo que ele terá força para responder o que ele está fazendo. A lei permite. Porque ele está dizendo, em outras palavras, que ele está tendo força para responder o que ele está fazendo. E ele vai responder. É aí que está. Deus pune. Deus pune, sim. Agora, Deus não nos pune com o propósito de, como é que se chama? De inferioridade que nós temos, nem de crueldade. Deus nos pune para nos levarmos ao equilíbrio. E aqui a gente fica.